Senhor, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, essa palavra que vai ser ministrada, essa palavra que vai ser trazida aos nossos corações, para que possa, meu Deus, nos ensinar, nos dar, ó Deus, uma visão mais clara do Teu caminho, da Tua vontade. Possa, meu Deus, de alguma forma, essa palavra nos desafiar realmente a entender a Tua vontade para a nossa vida. Nos fazer crescer em Cristo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 12:1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito dizer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O título da ministração é O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos repetir? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De novo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, irmãos, que história fantástica essa de Paulo aqui. Concorda ou não? Já tinha lido? Paulo falou, olha, eu tenho que me orgulhar, mas não vou. E se eu me orgulhasse, não estaria sendo insensato, porque eu não estou inventando história, não estou mentindo. De fato, eu fui arrebatado, né? Paulo diz aqui, foi arrebatado ao terceiro céu. Você sabia disso ou não? Tem 3 céus. Qual que é o primeiro? Eu não sei, ué. Ele não explica, fala que tem 3. Tem 3 teorias também sobre esses 3 céus, que tem a ideia que o céu aqui dos passarinhos, o céu onde o avião voa, a atmosfera, o céu das estrelas e o céu de Deus. Tem outra teoria que é o céu que nós vemos, o céu dos espíritos e o paraíso onde Deus habita. E tem uma outra terceira que eu não lembro. Mas são teorias, não é certo? Mas uma coisa é verdade, o terceiro céu é o paraíso. Porque Paulo está falando aqui, ele não explica onde é os outros 2 céus, né? Mas aqui ele fala, o terceiro, eu fui no terceiro andar lá do céu, o terceiro céu, que é o paraíso, tá certo? Então, e ele coloca aqui na terceira pessoa para não dizer eu fui, eu estive lá, eu fui arrebatado, eu sou o cara, né? Então ele fala, eu conheço um homem em Cristo, é ele mesmo, né? Mas é uma forma humilde de não ficar se exaltando, né? E ele também tem uma dúvida cruel aqui no versículo 2, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele não conseguiu distinguir se estava no espírito, no corpo, se o corpo foi junto ou se o corpo não foi junto. Então ele não conseguiu entender isso. Mas ele foi
no versículo 4, arrebatado ao paraíso. A palavra grega aqui significa jardim. A palavra grega foi arrebatado ao jardim de Deus. O jardim de Deus. Paraíso de Deus, a morada de Deus. Ele foi lá no quintal de Deus. Já parou para pensar nesse negócio? E lá, irmãos, ele deve ter visto coisas fantásticas, mas ele também, versículo 4, ouviu coisas indizíveis. Como é que ele ouviu coisa indizível? Ele ouviu coisas que não é permitido ao homem falar. Não é permitido falar ao homem. Não é permitido o homem falar. Paulo teve uma revelação de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, das coisas de Deus, do universo de Deus, que mente humana alguma tem condições, por mais imaginação que tenha, por mais capacidade de imaginar o céu, Paulo diz então que a gente não vai conseguir imaginar. É maior do que a gente possa imaginar. E Paulo diz então que ele, versículo 5, nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E Paulo então fala, olha, eu estou me gloriando. Mas gloriando no quê? Na revelação? Na visão do paraíso? Não, estou me gloriando nas minhas fraquezas. Versículo 7, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Na versão atualizada, diz esbofetear. Alguém tem essa versão? Esbofetear. Dar tapa na cara. Já levou um tapa na cara? Eu espero que não. Eu nunca levei um tapa na cara, mas não deve ser agradável. Não. Já levou? Não é legal, né? Então, um mensageiro de Satanás. Bom, Paulo traz várias coisas nesse texto que são difíceis de explicar. Pedro falou que as coisas que o irmão Paulo escreveu, ele tinha coisa que ele não entendia. Pedro não conseguia compreender. Se Pedro não compreendia, muito menos eu, irmãos. Não consigo compreender as coisas que Paulo, escreveu completamente. E aqui tem algumas delas. Então Paulo vai dizer aqui, irmãos, que ele se gloria nas suas fraquezas e não nas suas experiências. Não quero entrar nesse assunto, mas você já percebeu hoje o quantos homens, entre aspas, de Deus se gloriam nos seus feitos? Se ele orar e uma formiga ressuscitar, ele conta a história pro resto da vida. Porque eu orei, a formiga ressuscitou. Paulo falou, eu não me glorio na revelação, na experiência, eu me glorio na fraqueza. E é isso, irmãos, que nós precisamos compreender essa noite. Por que é que Paulo se gloriava na fraqueza e não na experiência? Porque ninguém, eu acho que ser humano algum, teve a experiência que Paulo teve, concorda ou não? Ser humano nenhum teve a experiência de ir lá no paraíso, no jardim de Deus, lá no terceiro céu, e ouvir coisas que ao homem não é permitido dizer. E Paulo, então, se gloria nas suas fraquezas. Mas Paulo foi da glória para o sofrimento, porque foi dado um espinho na carne. Versículo 7. Foi dado um espinho na carne. E o motivo pelo qual foi dado esse espinho na carne é bem claro aqui no texto, irmãos. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então, é uma proteção na vida de Paulo, para quando ele sentisse assim vontade de se gloriar, de se orgulhar, de contar vantagem, de se exaltar, o espinho dava aquela furada e ele lembrava e ele cortava o assunto. Falava, eu vou me exaltar nas minhas fraquezas.
Então, irmãos, claro que outra coisa difícil é esse mensageiro de Satanás para me esbofetear. Quem é? Como assim, né? Difícil de entender exatamente essa expressão, mas Deus permitiu que o diabo mandasse esse mensageiro, talvez um demônio, alguma coisa assim, para atormentar Paulo. O diabo também tem objetivos na nossa vida. Não é só Deus que tem objetivos na nossa vida, o diabo também tem. Qual que é o objetivo do diabo na minha vida, pastor? Simples, meu querido. É o contrário do objetivo de Deus. Você sabe qual é o objetivo de Deus na sua vida? Sabe, não? O do diabo é o oposto desse, é o contrário desse. Ele vai trabalhar para que isso que Deus te chamou, lembra semana passada, quarta-feira passada, preguei a mensagem sobre o chamado de Deus? Então, até desafiei os irmãos, a irmã Mônica orou aqui. O propósito do diabo é o oposto desse, é o contrário desse. Né? É para tentar realmente fazer com que você não cumpra a vontade de Deus, o chamado de Deus. O diabo é tão ousado nisso que ele trabalhou na vida de Jesus, irmãos. Na vida de Jesus, para que Jesus não chegasse à cruz e fizesse na cruz a vontade do Pai. Lembra de quando Jesus falou, convém que eu morra, que o Filho do Homem padeça? E ali, lembra aqui que Pedro falou? Não, imagina, vira essa boca para lá, não vai acontecer isso com o senhor, não vai acontecer nada disso, não. Não, vamos escapar dessa. Pedro falou, arreda Satanás. Então, irmãos, o diabo tem propósito na nossa vida. Paulo diz aqui em 2 Coríntios, nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Devemos tomar cuidado. Tá certo? Amém? Amém, irmãos? Então, vamos lá. Os interesses do diabo na nossa vida serão melhores atendidos se nós nos tornarmos orgulhosos das coisas que Deus faz em nós. Porque, de repente, você começa a pensar que não... Nossa, aquela pessoa que estava com a vida toda destruída, eu fui lá, meu Natanael, falei de Jesus para ele se converteu, a vida transformada, agora está aí curado, está abençoado, tá, né? De repente cai aquele sentimento no coração, fala, fui eu. Já ganhei 10. Fui eu. Cuidado, irmãos, porque o orgulho foi o primeiro pecado do diabo lá no céu e que fez ele ser destruído. Cuidado. Então, Deus permitiu esse espinho na carne para que Paulo não se orgulhasse. Para que ele não se orgulhasse. Por quê? Não sei. Como eu disse, tem várias coisas aqui que não dá para entender. Paulo era uma pessoa orgulhosa? Paulo tinha tendência de contar vantagem, de roubar a glória que é de Deus e atribuir a ele mesmo? Não, imagina, pastor, Paulo era o homem mais humilde. Por que Deus colocou um espinho na carne do coitado? Talvez ele tivesse, assim como nós, às vezes uma tendência de querer se exaltar, se gloriar, né, contar vantagem. Como diz lá no Salmo, a força do meu braço é que fez isso. A minha inteligência, a minha capacidade. O que diz lá em Tiago? Nunca diga, farei isso ou farei aquilo, mas diga, se o Senhor quiser e se eu viver, farei isso ou aquilo. Não precisa nem contar a piada do sapo de novo, né, irmãos? Ou precisa? Vocês conhecem piada de sapo ou não? Conhece? Quer que eu conte? Então tinha um homem que era muito orgulhoso e era ateu. Aí ele estava indo por um caminho, encontrou um crente. Ele falou, ei, tudo bem com você? Tudo bem. Ele falou, onde você vai? Ele falou, vou lá naquela cidade lá, vou comprar um carro à noite e volto.
com o meu carro novo. Aí o crente falou, não diga assim, eu vou, diga, se Deus quiser. Ele falou, que se Deus quiser, rapaz? Se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser eu vou do mesmo jeito. E ele foi, Deus ficou furioso, transformou ele num sapo, jogou ele dentro de uma lagoa. E lá ele ficou vários dias na lagoa, transformado num sapo. Aí Deus ficou com dó dele e fez com que ele voltasse a ser um homem. Pois ele voltou para o caminho, comprar o carro. Encontrou outro crente. Aí falou, eu vou lá comprar um carro, à tarde eu estou de volta, tal. Aí o crente corrigiu ele, falou, não diga assim, eu vou, diga, se Deus quiser. Falou, se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser a lagoa está ali, ó. Então esse é orgulhoso mesmo, né? Então, irmãos, esse mensageiro de Satanás que veio para bater na cara de Paulo, e o fato de Paulo usar aqui como figura de linguagem um espinho, já foi espetado por um espinho? Já ou não? Uma vez eu pulei do pé de laranjeira. Você já viu aquelas laranjeiras que tem aqueles espinhos assim? E tinha um galinho no chão com espinho na folha, eu não vi, eu pulei descalço, a gente andava descalço no sítio, pulei em cima do espinho. Já entrou no calcanhar assim, inteirinho. Aí eu fiz um chororô danado. Aí tiveram que pegar um alicate, tirar, foi terrível. Então, espinho é uma coisa pontiaguda que fica espetando. Então, parece que esse espinho causava assim, um grande incômodo na vida de Paulo. Imagina uma coisa te espetando. Já ficou alguma coisa te espetando? Esse dia eu cortei esse negocinho da camiseta aqui, ó. E aí ficou um biquinho, aquele plásticozinho, e o negócio ficou espetando. O negócio que me incomodou o dia inteirinho, rapaz. Não vi a hora de chegar em casa para descosturar e tirar, né? É uma coisa incomodando. Quando eu fiz a cirurgia do ombro, o médico colocou 2 fios de ferro aqui, 2 ferrinhos aqui, e ficou me espetando a pele, né? Fora os abraços que eu levei por cima daquilo, mas aquilo incomodava 24 horas por dia. Aquilo foi um espinho na carne, mas sim, não foi por causa de outra, né? Por causa de orgulho, eu acho. Mas, irmãos, pensa no negócio que incomodava. Que negócio espetando ali o tempo todo, não tinha sossego. Né? Primeiro dia que eu vim no culto, eu voltei traumatizado para casa. Né? Por causa do abraço que eu levei. Então, nós podemos aprender aqui, irmãos, que o campo de atuação de Satanás é delimitado por Deus. Satanás, ele só age dentro do limite estabelecido por Deus. Paulo, então, pede a Deus que tire o espinho. E Paulo orou 3 vezes, na terceira Deus respondeu. O que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, tá ruim esse espinho? Tá ruim, Senhor, por isso que eu estou pedindo para tirar. Não dá para tirar. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho vai ser útil na sua vida, no seu ministério, e você precisa dele. Entendeu, Paulo? Paulo falou, eu entendi. Vamos viver até o resto da vida com esse espinho. Então, irmãos, Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus é melhor do que a vida, a graça de Deus nos capacita a enfrentar vitoriosamente os sofrimentos desta vida. Queria fazer rapidamente aqui 3 aplicações práticas desse texto. Em primeiro lugar, você tem alguma fraqueza? Tem alguma fraqueza? Várias? Pelo menos uma você deve ter, alguma fraqueza deve ter. Às vezes gosta, né, falar demais. Às vezes fica nervoso demais. Às vezes tem problema na área moral, com algumas imagens que vê na internet. Às vezes tem dificuldade para orar. Às vezes tem dificuldade para ler a Bíblia. Fraquezas.
Tem alguma fraqueza? Deve ter. Tem gente que está meio assim, mas tem. Procura aí que você vai achar. Irmãos, se você tem fraqueza, o irmão já confessou que tem várias. Então deixa eu dar uma boa notícia para nós que temos fraquezas. Deus pode nos aperfeiçoar. Porque se nós não tivéssemos, Deus não aperfeiçoava o poder dele em nós. Quem não tem fraqueza, irmãos, é como se não dependesse de Deus. Sabe quais são os momentos da minha vida em que eu mais busco a Deus, mais tenho comunhão com Deus, mais eu oro, mais eu busco a Deus? Quando a fraqueza aperta. Quando eu me sinto limitado demais. Quando a casa está querendo cair. É os momentos que eu mais busco a Deus, que eu mais oro. Sabe quais os momentos assim que eu mais esqueço de orar? Quando eu estou achando que eu estou dominando. Estou dominando. Deixa que eu resolvo. Alguém contou uma história, não lembro quem foi, não sei se foi o pastor Eibe, alguém, de um irmão que foi desafiado para ser líder de célula. Ele não queria aceitar de jeito nenhum. Não tenho capacidade, sou muito fraco, tenho muitas fraquezas. Aí o pastor, o líder lá da rede, desafiou ele, falou, não, irmão, mas o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Aceita que Deus... Ele aceitou com muita fraqueza, muito medo, com muito temor, e a célula cresceu, multiplicou. E aí na segunda célula, que ele foi assumir, aí o líder foi lá, então, irmão, olha, confia em Deus. Não, pastor, irmão, pode ficar tranquilo. Agora eu já dominei o processo. Já sei o que fazer agora. Agora pode deixar que eu estou dominando esse negócio de crescimento de célula. Aí o pastor conta lá no testemunho, sabe o que aconteceu, irmãos? A célula fez isso, ó. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nunca deixe de ser fraco. Estou querendo dizer que você tem que ficar caindo no pecado que você tem, entendeu? Não é isso. Mas às vezes, irmãos, qual era esse espinho na carne de Paulo? Não sabemos. Tem várias teorias. Alguns dizem que era uma enfermidade, talvez nos olhos, porque Paulo fala lá em Gálatas, né? Veja com que grandes letras vos escrevo. Então a pessoa que não consegue enxergar, né, escreve bem grande. Outros dizem que Paulo era atormentado por um espírito ruim, né? Alguém diz que Deus não mandou anjos para acompanhar Paulo, mas pôs um demônio para ficar do lado dele, atormentando 24 horas por dia. Outros dizem que Paulo, o espinho na carne, é as perseguições que ele insistentemente recebia na vida. Nós não temos como saber, irmãos, qual era esse espinho na carne, tá certo? Mas Paulo diz, eu me alegro nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não põe o poder dele sobre quem se acha forte. Lucas 18:13 diz, quem se exalta será humilhado. Vocês conhecem, irmãos? Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Deixa eu perguntar um negócio para os irmãos. Quando é que uma pessoa se exalta? Quando que uma pessoa se exalta? Se acha o cara? Como o Romário falou, né? Eu sou o cara. Quando que uma pessoa se exalta? Quando ela se compara com as outras pessoas menores do que ela. Né? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu ver assim. Cadê o Luiz está dormindo? O Luiz Felipe está dormindo? Vem cá, Luiz. Vem aqui. Não é? Então, por exemplo, o Luiz, obviamente, ele é menor do que eu. Sabe quantos quilos você pesa ou não? 28, é isso? 28. Você sabe que eu peso mais do que você, né? Pouco mais. Peso mais do que 28 quilos. Então, por exemplo, assim, o Luiz é um menino forte, um menino sadio. Mas eu sou mais forte do que ele. Tá certo? Então, quando eu olho para o Luiz aqui, eu posso me gloriar. Você sabia que eu sou forte? Olha para você ver, eu te empurro. Eu te levanto. Olha, é fácil, né? É. Posso jogar uma queda de braço com ele aqui, mesmo com o meu ombro machucado.
Porque eu sou olha, tá vendo? Fácil. Célio, vem cá. Não, Célio não, o Miguel. Vem cá, Miguel. Eu estou me exaltando, né? Porque eu sou grande, olha, eu sou forte, né? Mas daí quando eu viro, opa, né? Aí ele chega por trás, toca no meu ombro e fala assim, quem que é forte? Fala aí. Bate no meu ombro e fala assim, quem que é o forte? Aí eu viro e falo, opa. Aí já, entendeu? Aí eu já tenho que me humilhar. Tenho que olhar para cima. Tenho que ficar pianinho, entendeu? De repente, vamos supor assim, o Luiz está dirigindo, só no mundo da imaginação, está dirigindo o carro dele. Aí ele chega lá, me dá uma fechada, eu desço do carro e falo, ei, o que você está mexendo no meu carro aí? Mas de repente o Miguel está dirigindo o carro dele, eu dou uma buzinada, falo, o que é isso? Ele desce do carro e fala assim, o que foi? Fala assim, o que foi? Não, nada não, desculpa. Eu estou errado. Os irmãos entenderam? Então a gente se exalta, irmãos, quando a gente se compara com os outros. Aquele ali, obrigado, viu, irmãos? Depois vocês passam lá, acertar lá. Agora, quando uma pessoa se humilha, quando ele se compara com o Criador, quando ele se compara com Deus, ele olha a santidade dele relativa à santidade de Deus, ele se humilha. Ele olha o poder dele relativo ao poder de Deus, ele se humilha. Ele olha a vida dele com a vida eterna de Deus, ele se humilha, irmãos. Qual que é a moral da história aqui? Se você ficar se comparando com as pessoas, você vai acabar se exaltando. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor. E nós, acho que como Paulo, de repente precisamos de um espinho na carne. Mas quem olha para Deus não se exalta, amém? Segunda aplicação prática, se você se autogloria, ou atribui a glória a Deus? Quem entende que a glória é de Deus, quando alcança uma vitória, ele já vai para o chão orar, agradecer, exaltar, atribuir glória a Deus. Ele não vai sair por aí se exaltando. Você viu o que eu fiz? Você viu como que eu estou arrebentando, como que eu estou matando a pau? Não, irmãos. Porque você quer ver uma pessoa de sucesso no reino de Deus? É a pessoa que se humilha na presença de Deus. É a pessoa que reconhece Deus em todos os seus caminhos. É uma pessoa que não dá um passo sem buscar a Deus. O que é que você sabe fazer bem no reino de Deus? Das coisas que nós temos que fazer no reino, o que você sabe fazer bem? Que você domina, qual a área? Evangelismo, pastor, é comigo mesmo. Sei evangelizar qualquer tipo de pessoa. Evangelizo padre, muçulmano, rabino, macumbeiro. Eu não tenho problema com isso. É essa área que você domina? Claro que não. Você sabe que você não consegue. E quando você tem que evangelizar alguém, seca a boca, fica com um nó na barriga, na boca do estômago. E você fala, eu não vou dar conta. Aí você vai lá, ora, pede graça de Deus, você pede que o Senhor te ajude e o poder de Deus vai se aperfeiçoando na fraqueza. O que você sabe fazer bem? Fala, pastor, eu sei orar. A Bíblia diz que a gente não sabe. Sabe orar como convém. Eu sei aconselhar. Sei ministrar na célula. O que você sabe fazer bem, irmãos? Fala a verdade. Nada. Sabemos fazer. Mas se nós quisermos realmente fazer a obra de Deus, nós temos que atribuir a glória a Ele. Nós temos que reconhecer nossos limites. A pessoa que Deus usa é aquela pessoa que não dá um passo sem buscar a Deus. Terceira e última aplicação. Você está sendo espetado, esbofeteado. Você já pediu não 3, mas 30 mil vezes para Deus tirar o espinho, Deus não tirou. Talvez a resposta vai vir como a de Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso a minha graça te basta. Sinta prazer nisso, Deus quer aperfeiçoar a sua vida. É lógico que eu não queria que fosse assim, irmãos.
Eu não queria, você queria que fosse sempre assim? Não. Mas o poder se aperfeiçoa, às vezes dói para o poder se aperfeiçoar. Quando você vai na academia, primeiro dia, você fica todo animado, põe mais peso do que deve e levanta supino lá, né? 3 repetições de 10 e fica todo animado. No outro dia, o que acontece? Consegue nem se mexer. Uma vez eu entrei na academia, fiquei tão dolorido que não consegui nem pegar uma xícara de café. Isso porque eu coloquei 5 quilos de cada lado. Sabe, irmãos? É porque as fibras estão se reconstruindo para ficar mais forte. Depois que passa aquela dor, você vai lá e começa a malhar e começa a crescer, não é assim? Mesma coisa aqui. Você não pode desistir por causa de oposições, de ataques do diabo. Vai ter. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso, Paulo está dando um testemunho pessoal. Mas quando ele diz o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele não está dando algo dizendo o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é uma coisa minha. Não, é um princípio geral. Na vida de todo mundo o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus resiste o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Irmãos, Romanos, não precisa abrir, eu só vou ler alguns versículos aqui. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Paulo disse assim, esse mensageiro de Satanás me esbofeteia, quer dizer, ele me dá tapa na cara. E é ruim, eu imagino que deve ser ruim levar tapa na cara. Eu nunca levei um tapa na cara. Mas deve ser muito ruim. Deve ser muito humilhante, eu acho que deve ser terrível. Mas vamos mudar a situação então. Vamos deixar isso lucrativo. E se você ganhasse R$1.000 para cada bofetão? R$1.000. Quer levar tapa na cara todo dia, né? Assim, dá para dar 3 no dia? Tá lucrativo agora, tá me dando lucro esse negócio. Vou acabar ficando rico de levar tapa na cara, né? R$5.000 cada tapa na cara. 5.000. 5.000. Do outro lado, pá, 5.000. O que você acha? Meu negócio começar a ficar lucrativo. Então, meu querido, para você pensar o seguinte: de repente, essa prova, essa resistência satânica, às vezes essa fase difícil que a gente passa, Paulo entendeu que isso era lucro para ele. Paulo falou, vou sair daqui mais forte, eu vou sair daqui aperfeiçoado. Tiago vai dizer a mesma coisa, lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Parece que tirando João, todos os outros foram martirizados, perseguidos, e Tiago disse isso, Paulo falou isso, Pedro também fala, né, que ele tinha prazer nas perseguições, nas tribulações, nas provações. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
Então, meus irmãos, olha que interessante. Jesus falou: diabo se opôs? Amém. É porque vocês são do reino. O mundo se opôs? Amém. Porque vocês são do reino. Então, meus queridos, vamos guardar essa mensagem no nosso coração. Me glorio nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus, por tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nos ajude a sermos fortes. Ó Deus, a podermos entender o lucro que temos quando estamos passando por provas, para que assim possamos ser mais fortes, aperfeiçoados pelo Senhor, aperfeiçoados na humildade, aperfeiçoados, ó Deus, na submissão, e podermos render toda a glória ao Senhor. Louvado seja teu nome, em nome de Jesus. Amém.